Boa tarde, ótima tarde, espetacular tarde. Muito obrigado por deixar eu entrar na sua casa, no seu serviço, no seu carro ou em qualquer lugar que você esteja me ouvindo. Hoje, dia 24 de dezembro de 2019, véspera de Natal, peço licença nesta tarde para falar com você. Hoje no programa nós trabalharemos a questão dos medos que paralisam. Quais são os seus medos? E será que esses medos têm paralisado você? É o que nós trabalharemos no programa de hoje. Mas antes, eu começo aqui com uma frase da Madre Teresa de Calcutá. A frase diz assim: o importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá. Então o importante não é o que você deu para alguém, mas o amor que estava empregado naquilo que você deu para a pessoa. Porque tem gente que pode dar um presente caríssimo para alguém, mas só deu aquilo para cumprir uma obrigação. Ah, já cumpri minha obrigação. Ah, fulano vai fazer aniversário, tem que dar um presente para ela. Sabe as coisas assim? Isso eu estou falando de presente, mas pode ser muitas outras coisas que nada tem a ver com bens materiais. De repente, um cumprimento. Cumprimento que eu dei para alguém foi um cumprimento por obrigação. Eu acabei de cumprimentar a pessoa, viro para o lado e falo mal dela. Do que aquele cumprimento dado com amor. Aquele cumprimento que eu me dirijo a outra pessoa porque realmente eu me importo com ela. Porque realmente eu gosto de estar em contato com ela e realmente porque eu gosto de estreitar a nossa relação. Eu gosto que a nossa relação fique cada vez mais próxima e que a nossa relação seja embasada, orientada por sentimentos verdadeiros. Então, são muitas as situações que, na verdade, não importa o que eu ofertei para outra pessoa, mas o amor que eu ofertei àquilo. É isso que verdadeiramente vai importar. E agora, véspera de Natal, a gente deveria questionar esse tipo de coisa. A gente deveria questionar o amor com que a gente ofertou algo para alguém ou não. Não estou dizendo que temos que ser santos, que temos que ser anjos e que a gente não vai passar por períodos, meu Deus do céu, né? Que a gente vai querer matar alguém. A gente está com raiva. A gente só não pode deixar a raiva nos dominar. A gente tem que buscar resolver essas questões dentro de nós e, quando necessário, resolver a questão com a outra pessoa. E resolver da melhor maneira possível, não é brigando, espancando, humilhando, diminuindo, que as coisas se resolverão. Para pensar. Eu nunca vi ódio resolver alguma coisa. Concordo com você. Não é fácil não sentir. Tem determinadas coisas que acontecem que a gente fica tomado de raiva, a gente fica tomado de ódio. Mas agora, racionalmente falando, assim como a gente tem que tomar cuidado com a paixão, a gente tem que tomar cuidado com a raiva, com o ódio, com os ciúmes. Eu nunca vi ódio mudar alguma situação. Pelo contrário, o que eu mais vi foi ódio piorar determinada situação. É por isso que a gente tem que ficar esperto, para que a gente não caia nesse tipo de situação. E antes da gente entrar no tema de hoje, deixa eu falar para você lá de Patrícia Decorações, onde você encontra toda a linha de cama, mesa, banho, sempre muitas novidades, promoções, as opções nos travesseiros, nas almofadas, capas para almofadas, tem também cobre-leito, as opções nas toalhas de mesa redonda, quadrada, tem também as toalhas de banho. Quanta coisa você encontra lá em Patrícia Decorações. Tem, claro, as cortinas sob medida. Então a Patrícia vai na sua casa, tira as medidas para você,
leva o mostruário, te explica certinho, persianas horizontal, vertical, cortinas prontas, seja para sua sala, seu quarto, sua cozinha, quarto do seu filho, da sua filha, você encontra lá em Patrícia Decorações, na rua 15 de novembro, número 915, no centro. O telefone é o 3652-4397 ou pelo WhatsApp 981 16 6859. Estamos de volta. A você que nos acompanha através das ondas da Rádio Cultura, você que nos acompanha através do portal RC1 e você que nos acompanha através do YouTube, seja sempre muito bem-vindo. Hoje eu gostaria de trabalhar aqui com vocês sobre a questão dos medos que paralisam. Ai, 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 ai. Medos que paralisam. Você sabe que o medo, ele é necessário para a nossa sobrevivência. O medo foi desenvolvido pelo nosso cérebro justamente para que nós não nos arriscássemos em situações que comprometeriam a nossa sobrevivência. Então, o medo, ele é necessário para a manutenção da nossa vida. É super necessário. Agora, uma coisa é o medo que faz com que a gente não se atire de um precipício, que faz com que a gente tome cuidado ao mexer na parte elétrica. Então, esse é o medo positivo. A criança fica com medo, que faz parte do processo educacional. A criança fica com medo de ser repreendida pelo pai, pela mãe. Certo? Bom, se bem que isso tem mudado, né? Hoje em dia as crianças parece que não tem medo, porque os pais deixam fazer o que quer, né? Dão até risada, enfim. Mas, entre esse medo e o medo que me paralisa, ou seja, aquele medo que não permite que eu avance, eu fico parado no medo. O medo começa a determinar a minha vida. Eu me estabeleço a partir do medo. E aqui são vários os tipos de medo. Tem aquelas pessoas que têm medo de se entregarem novamente num relacionamento. E quando eu digo entregar-se, não significa mergulhar de cabeça. Significa, escuta,
eu já sofri tanto em relacionamentos anteriores, então eu posso tirar todas as lições, mas eu não vou deixar de viver minha vida. Eu não vou deixar, se eu conhecer uma pessoa bacana, vou conhecendo essa pessoa aos poucos. Nos outros relacionamentos, logo de cara, eu já criei toda uma idealização de que a pessoa iria me fazer feliz, de que a pessoa, nossa, agora sim eu encontrei alguém diferente de todos os outros com os quais eu me relacionei. Cara, é esse tipo de pensamento que faz com que a gente entre em relacionamentos furados. Porque a gente não tira as lições dos relacionamentos anteriores. Precisamos tirar lições das situações passadas, ao invés de ficarmos ali debaixo delas. Aliás, esses são obstáculos que nos impedem de caminhar. E esses obstáculos que nos impedem de caminhar são colocados por nós. Nós colocamos esses obstáculos. Quantas são as pessoas que se vitimizam? Ai, porque eu fui enganada. Ai, porque... Meu Deus do céu, eu não aguento mais ser tão pisada. Vamos parar. Chega. É gostoso se fazer de vítima, né? Então você se vitimiza porque todo mundo pisa em mim, porque todo... Então é mais fácil eu me colocar na posição da vítima. Então, como se isso fosse, eu não sigo porque eu tenho medo de sofrer de novo. E aí você se estabelece nesse ponto aqui. Por isso que a sua vida não anda. Você não está entendendo que a sua vida não anda porque você parou. Porque você está esperando que os outros venham e vão te carregando. Os outros é que tem que fazer diferente. Os outros é que tem que vir e te servir e mostrar que eles são confiáveis. Não é você que tem que ter uma postura diferente diante dos outros. Não é você que tem que tirar a lição de tudo que você passou. São os outros. Tem que aparecer um ser mágico, talhado por Deus. Entende? Deus talhou ele para você. Que belezinha, não, bem. Não vai acontecer. Não tem ninguém que foi talhado divinamente, produzido para você. O dia que a gente entender isso, a gente não permite mais que o medo nos paralise. A gente não permite mais ficar estacionado numa determinada situação. Não permitiremos mais ficar sempre esperando que o outro venha fazer as coisas diferentes. Sou eu que vou fazer. É a minha vida. E eu vou ficar aqui paralisado. Ah, mas eu tenho medo de sofrer. E então você não vai viver. Você vai colocar essa redoma de vidro ao seu redor e você vai deixar de viver. Eu não quero deixar de viver. Por causa de alguém que fez alguma coisa errada para mim, eu vou deixar de viver? Ah, vá, que eu vou deixar de viver. Imagina, meu bem. A minha vida é única. E agora eu vou permitir que aquela pessoa, além de ter traído a minha confiança, além de ter aprontado comigo, eu vou permitir que ela, por causa dela, eu agora fique trancafiado dentro dos meus próprios medos. Eu, hein?
Você tá louco. Medos, eles existem nas mais diversas esferas. Só que a gente tem que aprender a enfrentá-los. Eu preciso enfrentar os meus medos, porque senão são eles que me dominarão. São eles que determinarão como vai ser a minha vida. Então eu preciso entender que são coisas que estão sendo produzidas aqui, na minha mente. Ai, porque não sei. Eu não sirvo para falar em público, porque eu não sirvo para. Eu não sirvo para isso, porque. Eu tenho medo que eu vou engasgar, que eu vou não sei o quê, que vai me dar branco. Você precisa começar a vencer os seus medos gradativamente. Hoje você começa a falar para 2, 3 pessoas. Amanhã você fala para 10. Depois você fala para 15. Você está entendendo? A gente tem que começar aos poucos. Gradativamente. Ou vocês acham, por exemplo, vocês que estão me ouvindo, me assistindo através do portal RC1, através do YouTube, vocês acham que eu comecei a falar para um grande número de pessoas de uma hora para outra? Vocês acham que eu comecei a discursar de uma hora para outra? Já levantei no bercinho, lá no berçário, e já discursei sobre o amor próprio para as criancinhas que ali estavam. Ah, que cuti-cuti. Não, meu bem. As coisas são gradativas. Eu era tão tímido, que quando eu ia com a minha mãe na casa da minha avó, eu segurava na barra da saia, literalmente, na barra da saia da minha mãe e me escondia atrás. Me escondia atrás da barra da saia da minha mãe. Eu era muito tímido, eu era vergonhoso. Na escola não tinha coragem de falar, mesmo sabendo a resposta certa. Não conseguia falar para o professor, não conseguia dialogar, de imaginar que o professor estivesse olhando para mim, eu já começava a ficar desesperado. E agora falo mais que o homem da cobra. Agora, bem, se eu ver um tijolinho na rua, eu subo e faço um discurso. Então, como que isso acontece? Como que isso é possível? Porque às vezes a pessoa acha que você já nasceu assim. Ah, você já era um cara comunicativo, né? Você se comunicava muito bem desde criança. Mentira! Mentira! No meu caso, nunca foi. Nunca. Eu tive que vencer cada batalha. Eu tive que superar os meus medos. Suava feito um gambá. Mas medos foram feitos para que a gente possa superá-los. E não para que a gente se estabeleça debaixo deles. Os medos existem, eles estão ali, eles podem ser frutos de algumas situações que a gente ainda não aprendeu a lidar com a gente. Por isso que esse processo de autoconhecimento, de eu me conhecer, de eu me perceber, de eu perceber o que eu quero para a minha vida. Escuta, o que eu quero? Quem tem um porquê encontra um como. Porque eu quero, porque eu mereço, porque eu quero aquele tipo de vida ali, é aquele tipo de vida que eu quero para mim. Então eu encontro um como, porque eu tenho um porquê. Aí eu começo a batalhar, aí eu começo a fazer, aí eu começo a me mexer. Aí as coisas vão acontecendo. Mas por quê? Porque a gente faz. Eu lembro, eu já contei essa história uma vez aqui na rádio, mas só para vocês terem uma ideia.
Na época, eu estava no seminário, né, estudando para ser padre. E aí, o que aconteceu? Eu vim de férias aqui para Dois Córregos, e aí o padre, na época, falou assim para mim: você não quer fazer a homilia na missa de sexta-feira? Olha, aquilo me deu um gelo por dentro. Homilia é o sermão, né? Aquilo me deu um gelo por dentro. Eu poderia ter falado não. E ao dizer não, eu estaria deixando com que o medo me dominasse. Eu estaria me estabelecendo atrás do medo. Eu estava cagado de medo. Mas eu disse sim, eu faço. Aquilo meu coração nem parava mais no meu peito. Olha, ele me falou isso na quarta-feira. Eu passei a quinta-feira inteirinha ensaiando a minha homilia, ensaiando o que eu ia falar. E o que me tranquilizava era, bom, missa durante a semana não tem gente, né? Tem lá 10 pessoas. Então, também não vou ter a igreja não vai estar lotada, né? 10 pessoas, tranquilo. Mas eu me preparei. Não importa que seriam 10 pessoas, eu precisava me preparar. Bom, aí quando eu cheguei na sexta-feira, estava lá na sacristia, junto com o padre, com outro seminarista, estava colocando lá minha túnica, e eu escutei uma movimentação, um barulho, né? Eu falei, nossa, né? O povo está conversando. E eu resolvi dar uma espiada na igreja. A hora que eu dei uma espiada na igreja, eu quase infartei. A igreja estava lotada. Lotada. Seria a missa de 7º dia de uma pessoa muito importante que havia falecido na cidade. Uma pessoa muito conhecida, um empresário muito importante. Então, a igreja estava lotada. E eu tive que fazer a homilia com a igreja lotada logo de primeira. Eu quase morri. Na hora de pegar o microfone, eu falei, esse microfone não vai parar na minha mão, de tanto que eu vou tremer. Mas é dessa forma que a gente vence os nossos medos. É dessa forma que a gente fala, eu vou partir para cima. Nessa hora a gente não permite que os nossos medos nos paralisem. E nessa hora a gente entende que os obstáculos foram feitos para que a gente possa superá-los. E que a gente possa aprender a partir deles. Agora, você pode se acomodar atrás do obstáculo e usar o obstáculo como uma desculpa para que você não siga, para que você não avance, para que você não supere. Cuidado, porque tem muita gente que usa o obstáculo como desculpa, como justificativa. Não faça isso. Vamos ler comentários aqui no YouTube antes de nós encerrarmos. O Carlos Rocha, Edneia Mesquita, Milena, Jeremias Bruno, Milena, Fabiana Costa, Marlene Batista, Rita Oliveira. Todo mundo está dizendo boa tarde, Feliz Natal, tá? Por isso que eu só estou falando os nomes, tá bom? O David Brito, a Maria Souza, o Benfati. Hoje é meu aniversário. Ô, Benfati, parabéns, meu querido. Muitas felicidades, tudo de bom para você. Ó, quase, hein? Quase nasceu no Natal, hein? Já pensou, Benfati? Você deveria se chamar Natalino. Eu acho que o Benfati deveria chamar Natalino. Olha que Natalino bonitão. O Samir, Alcilene Maria,
Pode descer mais um pouquinho, Manu. Vamos. Jeremias Bruno. Eu tenho medo de não passar em provas. Isso sempre me prejudica porque sempre fico muito nervoso e acabo errando questões fáceis. Você está vendo? É o medo ele me atrapalha. É igual, tem um vídeo meu no YouTube que fala sobre impotência sexual e vocês não têm noção do tanto de homem que deixa recado lá embaixo daquele vídeo, falando que está passando por aquela situação, que está passando por aquilo. Sabe por quê? Porque ele vai sair com uma menina. O cara vai sair com uma menina. Aí a coisa esquenta e não sei o quê. E aí ele fica ansioso porque ele precisa demonstrar uma habilidade sexual muito grande que ele acaba falhando. Ele acaba broxando. E aí o que acontece? Ele internaliza isso. Ou seja, ele fica com medo de que isso vai acontecer numa próxima vez. Quando ele sair com uma outra mulher numa próxima vez, ele vai estar tão preocupado que a coisa não funcione, ou seja, essa preocupação é o que nós chamamos do quê? Medo. Ele vai estar com tanto medo de que aquilo não funcione, de que o Zezinho dele não corresponda ao que ele gostaria que acontecesse, ele vai estar tão preocupado com o Zezinho que ele vai esquecer a menina que está ali na frente dele. Ele vai estar fazendo tudo de maneira automática. Ele está, né, meu Deus, passando a mão pelo corpo dela. Mas aquilo, ele está sendo um ator. Por quê? Porque a mente dele está lá no Zezinho. Ai, Zezinho, pelo amor de Deus, vai, não me abandona. Não, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Ai, meu Deus do céu, e agora? De novo eu vou ter que passar por isso. Então, quer dizer, a menina sumiu, porque o cérebro dele está conectado em outra coisa. É igual quando a gente está lendo um livro, leu 20 páginas, a hora que você para, você... Ai, mas não sei o que eu li. Por quê? Racionalmente, quer dizer, fisicamente, você está lendo o livro. Palavra por palavra. Mas o seu cérebro não está na leitura. O seu cérebro está concentrado na viagem que você vai fazer para a praia. Você está pensando que não pode esquecer o biquíni, que não pode esquecer a sunga, que não pode esquecer o protetor solar, que não sei o que, como que vai ser lá. Será que a reserva está certa para o hotel? Não está. Que você leu 20 páginas e você não sabe o que você leu. Então, quando a gente se concentra nesse tipo de situação, eu estou muito mais focado naquilo, no medo de errar, que então o que acontece? O meu cérebro está tão confuso e está tão acelerado com esse medo que eu acabo não prestando atenção em questões que seriam tão fáceis para mim. Então, meu querido, eu tenho que abandonar isso. Eu tenho que perceber que, poxa, eu me preparei, então você vai embora daqui, medo. Eu não tenho medo não, gente, eu estou preparado. Eu teria que ter medo se eu não tivesse me preparado. Mas eu me preparei. Então, o preparo que faz com que a gente tenha força suficiente para espantar o medo. É nessa hora que a gente começa a usar a nossa razão para espantar as emoções desnecessárias que querem habitar o nosso próprio eu. A Marcela Cardoso... Oi, André, Feliz Natal, meu querido. Já tive esse medo quando terminei uma relação virtual por 2 anos. Mas graças a Deus estou bem, já faz 1 mês do término. Beijos, meu queridão. Um beijo, minha querida. A Eliane Oliveira, o Carlos Rocha. André, minha ex pediu um tempo para pensar. 2 horas depois, nas redes sociais, estava postando fotos e estava falando que estava solteira e feliz da vida. O que eu faço? Meu bem, segue sua vida, né? Deixa essa desgranhenta seguir a vida dela. A pessoa é tão desonesta que ela não tem coragem de terminar, né? Não tem coragem de, sabe, olhar nos olhos e falar, escuta, não dá mais, é melhor a gente terminar.
pessoa não tem essa coragem, não tem essa decência, né? Não tem essa hombridade. Então ela fala que quer um tempo. 2 horas depois já está postando fotos dizendo que está solteira. Então, nessa hora a gente consegue enxergar quem de fato a pessoa é. E é esse tipo de pessoa que eu vou ficar correndo atrás? Esse tipo de pessoa que fala uma coisa para mim e começa a fazer outra? Fala uma coisa e faz outra. É esse tipo de pessoa que eu quero conviver? Que vai falar uma coisa para mim e vai fazer outra? É esse tipo de pessoa que eu quero, né, ter uma relação que precisa de confiança? Será que eu realmente vou conseguir confiar numa pessoa que fala uma coisa e faz outra? Vai dar certo? E aí? Quando a gente analisa dessa forma, a gente percebe, deixa ela, meu bem, que seja solteira mesmo, porque quem não quer mais sou eu. Só que a gente tem essa dificuldade. A gente tem a dificuldade de encarar a realidade dos fatos. A gente prefere viver no mundo das suposições. Ah, vai ver que ela está fazendo isso para querer me atingir, vai ver que ela está fazendo isso para querer chamar minha atenção, ainda que fosse. Ah, tá, então eu estou sendo um joguinho na mão dela. Ela quer chamar minha atenção? Fazendo isso? Nossa, poderia querer chamar minha atenção, não é? Sendo uma pessoa amorosa comigo? Poderia estar querendo chamar minha atenção, sendo uma pessoa extremamente agradável, carinhosa, mas escolheu esse meio para chamar minha atenção? Estranho, né? A Ivone Decil, a Eliane Ribeiro, Andréia Rezende, a Itamara Aquino, o André Espósito, Horta Amor Próprio. André, você tem uma dieta específica? Tenho, tenho. Né? Eu sigo uma dieta que o meu nutrólogo passou, mas não significa que eu sou aquela pessoa descompensada que acaba só vivendo em função disso. Então, tipo, não come coisas, não come fast food, não come, né, doce. Eu não sou, até porque a minha dieta é para engordar, né? Então, eu não tenho restrições, mas eu sigo uma dieta específica, né? Certo? Tá bom, meus amores. Acho que nós vamos parando por aqui. Eu vi que todo mundo está colocando Feliz Natal. Meu muito obrigado. Um Feliz Natal para todos vocês, certo? Que vocês tenham um Natal abençoado junto com a família de vocês. Que a gente possa valorizar nesse Natal esse sentimento que a gente chama de amor. Agora, amor não no sentido de relação amorosa, mas amor mesmo que a gente tem que ter pela gente, amor que a gente tem que ter pelo outro, não é verdade? Para quem é religioso e para quem é cristão, a gente celebra o nascimento de Jesus nessa data. Então, que o nosso coração possa ser uma manjedoura onde o menino Deus possa crescer. Então, se Jesus é o Filho de Deus, ele precisa de um lugar bacana para nascer e crescer. E que a gente possa, portanto, preparar o nosso coração sempre com coisas boas, para que o amor possa crescer dentro de nós, para que o amor possa se fortalecer, para que o amor possa criar verdadeiras raízes dentro do nosso ser. E a gente consegue saber se os nossos frutos se a nossa raiz é boa pela qualidade dos nossos frutos. Então a gente consegue avaliar
as ações que a gente tem tido. Será que eu tenho sido uma pessoa que compreende o outro? Ou será que eu sou uma pessoa que afasta os outros? Será que eu sou uma pessoa que respeita o outro como ele é? Ou eu sou uma pessoa que quer impor o meu próprio jeito de ser para que o outro siga aquilo que eu considero que ele deve ser? Quando a gente começa a avaliar essas questões, a gente percebe se a gente está sendo uma pessoa bacana ou não para que o amor, frutifique em nós. Portanto, nosso programa chegou ao fim. Agradeço a você por sua atenção, por deixar eu entrar no seu lar, no seu ambiente de trabalho, no seu carro ou em qualquer lugar que você esteja me ouvindo e agora também me vendo. Afinal de contas, a Rádio Cultura é a rádio que todo mundo ouve e agora também a rádio que todo mundo vê. Beijo no coração, fique com Deus, muito obrigado, tchau, tchau, até quinta-feira. Feliz Natal!